Como salvar um rio? Com essa preocupação, um grupo de pessoas comemorou o Ano Internacional da Água, percorrendo o Rio das Velhas, em Minas Gerais, nos meses de setembro e outubro. Foram 760 quilômetros de navegação. Hoje e no programa de domingo que vem, o Globo Rural vai mostrar essa expedição. Veja aqui na tela onde fica o Rio das Velhas. Olha, região sudeste do Brasil, Minas Gerais, o Velhas nasce perto de Belo Horizonte. Em vez de descer para o mar, ele corre em direção ao centro do país, atravessa uma região montanhosa, pega o cerrado, até desaguar no Rio São Francisco. Estamos na cabeceira do Velhas, contraforte da Serra do Espinhaço. Do lado de lá das montanhas ficam as vertentes de outro importante rio mineiro, o Rio Doce. Na parte de dentro, já no município de Ouro Preto, nesse gracioso vale a 1.500 metros de altitude, brotam os primeiros olhos d'água do Rio das Velhas. São poucas nascentes, não mais que 5 ou 6. Uma aguinha tímida, sai meio acanhada da mata e forma um reguinho singelo, quase insignificante. Ninguém diria que lá na foz, onde vamos chegar, terá quase 200 metros de largura. Nem dá para imaginar aqui, na pureza do leito inicial, a luta de vida e morte, o inferno que este rio vai padecer nos próximos 700 quilômetros. Uma pena que não se ouça a mensagem de respeito à vida que carrega esta água. Bem pertinho da nascente, a 500 metros da cabeceira do Velhas, tem um mosteiro budista. O lago da mente perturbada não reflete a lua da sabedoria. Ao falar da água, Mariângela Oliveira, a monja Ryosen, lembra que a natureza é um todo, onde seres e coisas se completam. A harmonia ou desequilíbrio, qualquer ação do bem ou do mal, em tudo repercute. Um dos ensinamentos mais importantes do budismo é que nós intersomos com todas as coisas. Não somos dependentes nem independentes, nós intersomos com todas as coisas. Não tem diferença nós e a água e nós, uma coisa só. Se cuidamos de nós, cuidamos da água. Se cuidamos da água, estamos cuidando de nós, estamos cuidando da vida. Em todas as religiões, a água é o fator principal, fundamental, também para compreender uma mensagem de purificação, de contemplação de Deus. Também pregando ao lado das nascentes do Rio das Velhas, Padre Simões é vigário em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, hoje patrimônio histórico da humanidade, pelo casario antigo e os templos notáveis decorados a ouro da Igreja Católica. Religião que tem 7 sinais sagrados, 7 sacramentos. O primeiro sacramento é justamente o batismo, é água, fonte da água viva. Depois, em todos os sacramentos de igreja, quer seja no casamento, quer seja crisma, a água nos faz aproximar da beleza de Deus. O berço natural abrigado num berço espiritual. É assim que o reguinho se encorpa e ganha volume para fazer cascata. A Cachoeira das Andorinhas, ponto turístico de Ouro Preto, simboliza o nascimento do Velhas. É aqui o ponto de partida da expedição que vamos acompanhar. É um dia de sábado. Tem fanfarra, desfile de cavaleiros, coral. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? O início da poluição está aqui. E nós vamos despoluir o Rio das Velhas da cabeça aos pés. Apolo Lisboa é o coordenador do projeto. Conta com o apoio de mais de 100 pessoas, de motorista, nutricionista, de fotógrafo a geógrafo. Só para detalhar os trechos principais de pesquisa foram feitos 34 mapas. Cada percurso que a gente estiver fazendo, nós vamos ter um mapa indicando. E esses 3 aí são os aventureiros que vão tentar navegar pelo mais importante afluente do São Francisco. Rafael Bernardes é esportista de canoagem. Roberto Varejão, o Beto, é professor de história. E Ronald de Carvalho Guerra, o Roninho, é produtor rural ligado aos movimentos de preservação do meio ambiente.
Para enfrentar a longa jornada, fizeram um treinamento rigoroso, incluindo até prática de rapel. No primeiro trecho, mais encachoeirado, desce em penhasco na corda, enquanto as embarcações são levadas mais adiante por terra. No trecho mais estreito e pontuado de pedras, remam um caiaque de pequeno porte, mais fácil de manejar e transpor obstáculos. Dificuldades, por enquanto, meramente esportivas, até agradáveis pela beleza da mata que resta e da morraria em volta. Assim que a inclinação da montanha fica mais suave, já estão num caiaque maior, de longo curso, feito sob medida para essa empreitada. O Velhas, para quem não sabe ou não se lembra das aulas de história, é o Rio do Ouro. O pico de Itacolomi, a marca inconfundível das montanhas de Ouro Preto, era a referência geográfica dos bandeirantes por volta de 1700. Eram minas a céu aberto, encontrava-se ouro na lama do rio, no barranco, nos morros em volta. A grande descoberta foi nas cabeceiras do Rio das Velhas, perto de Sabará. Era incrível. Nascido à beira do Velhas, ex-militante comunista e ex-deputado, torturado na ditadura, o jornalista Marco Antônio Coelho acaba de lançar este livro. Lembra que o primeiro impacto que o Rio recebeu, sem dúvida, foi a Corrida do Ouro. Atraiu milhares de pessoas para cá. Época de muita riqueza, esplendor, glória da coroa portuguesa, que elegeu Vila Rica como a capital da colônia. Era a cidade mais populosa da América, né? Vila Rica, né? Isso quando? Isso no início do século XVIII. Nova York, perto de Vila Rica, Ouro Preto, era quase uma aldeia, né? O garimpo não só trouxe o faiscador de ouro, veio também o artesão, o comerciante e, é claro, para abastecer as cidades que surgiam da noite para o dia, veio o agricultor, que plantou roça e estabeleceu as primeiras criações nas margens do Velhas, fazendo uma agricultura, de certo modo, parecida com a que se pratica ainda hoje, desmatando, pondo fogo, colocando mais animal que o pasto pode suportar. Hoje, remando por aqui, não se vê mais garimpeiro revirando terra no rio, mas o barranco continua sofrendo com o gado. São incontáveis as fortes marcas que a pecuária e a mineração deixaram e ainda deixam na paisagem. E a poluição não é só visual, e nem é de hoje que vem sendo observada. Uma coisa que não foi falada até agora é que esta expedição foi inspirada numa outra, realizada aqui mesmo no século XIX. O inglês Richard Burton, misto de aventureiro e intelectual talentoso, em 1867 navegou neste rio. De canoa, fez a travessia do Velhas e do São Francisco até o Oceano Atlântico. Do livro que escreveu, tiramos e adaptamos alguns trechos. Rodeando as montanhas, o Rio das Velhas é encantador. Madeira nobre não existe mais, mas como ainda tem mata bonita, seria esplêndido não fosse a fumaça. Casas de vilas e cidades ficam encobertas. O fazendeiro tem hábito de pôr fogo na capoeira para plantar roça e capim. E como tem carrapato esse gado. O professor Beto, que desce o rio na expedição de agora, é estudioso da obra de Richard Burton. Dentre as muitas comparações que iremos fazer, uma primeira já mostra a diferença fundamental. O tempo todo que o Burton navegou em 1867 pelo Velhas, navegou bebendo a água do rio, coisa que para nós agora é impensável. No tempo em que o inglês passou por aqui, nem se usava ainda a palavra poluição, mas já era evidente a contaminação, especialmente nas áreas de garimpo. Eram visíveis a olho nu os resíduos da mineração, como os metais pesados. Perto de uma bica, vi pedrinhas de mercúrio aderidas à tábua de uma roda de engenho. Também encontramos depósito de piritas de arsênico, resultado da lavagem do ouro. Eles, sabendo que o ouro estava ali na lama do rio e que vinha de algum morro perto, eles começaram a desmontar os morros
como eles precisavam utilizar o mercúrio para fazer a amálgama do ouro, né, o resultado é terrível. E hoje, que impacto a exploração de ouro e de minério de ferro traz para a região do Rio das Velhas? Veja no próximo bloco. Descendo a Serra do Veloso, em Ouro Preto, cabeceira do Rio das Velhas, eu ouvia muito uma frase: minério não dá 2 safras. Quer dizer, é preciso pensar bem no impacto que a mineração traz. É o que a gente vai ver agora na continuação da reportagem sobre o Rio das Velhas. Navegando o Alto Velhas, quer dizer a vizinhança das nascentes, a expedição verifica que já na cabeceira o rio deixa de ser potável. O lugar é bonito, a aparência é saudável, mas aqui e ali placas advertindo: água poluída. São dejetos de fazendolas e um ou outro povoado. Descendo um pouco mais, chegamos a Itabirito. Cidade próspera, tem boas lojas, fábricas, turismo. População, 60 mil habitantes. Pois o cocô, o xixi, o lixo de pia de toda a população, mais a sujeira industrial, são despejados no rio que empresta o nome à cidade. Aqui, perto deste viaduto, é o ponto onde o Itabirito deságua no Rio das Velhas. Repare, o meio Barrento Velhas, que acaba de descer a montanha, e o Itabirito, meio escurecido de esgoto. Mas não se espante. O que vimos até agora é apenas uma gota diante da sujeira que ainda vai ser despejada neste rio, calejado pelas agressões que começaram há mais de 300 anos com a mineração de ouro. Nós estamos com essa roupa diferente aqui porque agora a gente vai entrar na mina de ouro em operação mais antiga do mundo. Você sabe onde fica? A apenas 20 quilômetros de Belo Horizonte. É a lavra do Morro Velho. Começou a ser explorada em 1725. Por 109 anos foi trabalhada a céu aberto e em 1834 começou a mineração subterrânea aqui. Fim do século XIX, começo do século XX, não havia no mundo mina de ouro mais profunda que essa. A Morro Velho chegou a ter 2.450 metros de profundidade. Imagine, 2,5 km terra dentro. Estamos descendo aqui agora para ver como se faz a lavra dos tempos modernos. Ao contrário do que muita gente imagina, um veio de ouro não é um filão maciço. É um ajuntamento de partículas entranhadas na pedra junto com outros minerais. Extrai-se a rocha bruta. Para reduzir o impacto da atividade, de uns anos para cá, as empresas são obrigadas a cumprir leis ambientais rigorosas. O transporte da pedra triturada, por exemplo, antes formava nuvens de poeira nos arredores. Agora, o despejo é resguardado por um jato d'água. O processamento requer muita reação química. De modo simples, podemos dizer que a rocha é como que batida num liquidificador. A pedra fica em estado líquido. Sugere um caldeirão de alquimista, porém de porte industrial. Nesse xarope rochoso borbulhante estão as partículas de ouro. Para separá-las dos outros minerais, adiciona-se ácido. Essa água pesada fica com alta concentração de resíduos indesejáveis. Tem arsênio, cobre, cianeto. Imagine esse tipo de material indo parar no Rio das Velhas. Pois isso aconteceu em larga escala no passado. A lama no fundo do rio é veneno em repouso. Revirada, o impacto é desastroso. Atualmente, no entanto, em mineradoras como esta que estamos mostrando, o rejeito industrial passa por tratamento. Em tanques assim, as impurezas sólidas poluentes são separadas. A borra tóxica é então depositada em reservatórios, especialmente abertos para isso. Bem como a água restante é contida em barragens como esta, cujo parapeito está sendo levantado mais uma vez, para afastar o risco de rompimento, que já aconteceu, não aqui, mas em outras empresas.
O diretor de Meio Ambiente diz que agora, ao contrário do que aconteceu nos últimos 200 e tantos anos, as empresas do setor estão investindo em programas antipoluição. Garante que a indústria devolve água limpa para a natureza. Olha, eu diria o seguinte, se nós conseguíssemos que todos os municípios colocassem dentro dos seus tributários águas dessa qualidade, teríamos um país com águas despoluídas. Então essa água que sai ali, por exemplo, é uma água de altíssima qualidade. Tomara fosse tão pura quanto o ouro que extraem daqui. Estamos na fundição da mina. Livre de qualquer impureza, a 1.400 graus centígrados, o metal parece uma coisa viva. Uma luz que se derrete. É uma torrente dourada que se derrama na lingoteira. Uma cena fascinante que por si explica o encantamento que o ser humano tem há milênios por esse metal. Imediatamente sai do molde para um pano. E assim é resfriado em água corrente. 5 minutos depois de sair da lingoteira, a barra já está solidificada. E aqui a gente entende a razão daquela expressão a peso de ouro. Veja só, uma barrinha dessa, do tamanho de uma rapadura, pesa 12,5 kg. E para se fazer uma barrinha assim, foram removidas 1.800 toneladas de minério. Valor de cada lingote, cerca de R$500 mil. E quase todo esse ouro, 90% da produção, vai para a joalheria. Sem querer fazer você sentir culpa, repare no anel, na aliança que traz no dedo, no brinco ou naquela correntinha de ouro. Para uma coisa simples assim, se tira da montanha cerca de 1 tonelada, 1.000 quilos de rocha. E olha, o que não é nada, diga-se, perto de outro tipo de mineração que também impacta muito a região do Alto Rio das Velhas e que tem a ver com o mundo de coisas do nosso dia a dia. É o minério de ferro. Se para o ouro removem-se partes do interior da montanha, nesta aqui removem-se montanhas inteiras. Consome-se a paisagem. Veja, aquele lá é o pico de Itabirito, referência em Minas como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Olha em volta dele como ficou. O entorno foi todo escavado para retirada de minério. Em Tupi, Ita é pedra, Bira que brilha. Itabirito é a rocha com esse rajado brilhante, rico em minério de ferro. Aliás, o Brasil tem 1/3 da produção de ferro do mundo, é o maior exportador. E 70% de nossas jazidas ferríferas estão na região do Rio das Velhas. Quem vê isso pela primeira vez sempre se impressiona. A exploração consiste em abrir cavas enormes assim. Toda a água do terreno é drenada. E o material que não tem aproveitamento econômico é depositado no vale ao lado. Quer dizer, onde tem uma montanha, abre-se um buraco. E onde tem um vale, monta-se uma pilha de resíduo. Criam-se novos cenários na natureza. Olha aí a gente vindo pela crista de um morro construído com material que saiu da mina e o buraco que ficou com a retirada da montanha. É uma cava de quase 300 metros de profundidade onde pretendem formar um grande lago. É uma intervenção e tanto, para que na ponta final da indústria você tenha aí o seu fogão, sua geladeira, a faca, a agulha, seu carro, enfim, tudo que é feito com ferro e aço. E que mal isso causa ao Rio das Velhas? Este outro diretor de meio ambiente diz que a mineração de ferro não trabalha com material contaminante. Os minerais que existem aqui são minerais estáveis, eles não se alteram e não produzem nenhum resíduo que possa contaminar a água. E também no próprio processo de beneficiamento de minério não existe nenhum contaminante ou poluente. Sobre a água que esgotam da montanha para que a mina possa funcionar e a água de serviço usada na indústria do minério, ele diz que as normas determinam a construção de barragens como esta, que tem quase 100 metros de profundidade. O material fino que sai da planta de beneficiamento, se ele fosse lançado nos córregos, ele iria poluir os córregos. Então a barragem tem a finalidade de reter esse material. Quer dizer, 90% da água que é utilizada é recuperada dessa barragem. Em que pesem os benefícios, e mesmo que o estrago seja menor do que parece, essa interferência tem um custo, como observa o geólogo João Alberto Pratini de Moraes. Existem resíduos efluentes, tanto atmosféricos quanto líquidos e sólidos,
que alteram as características básicas da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Nós sabemos disso, né? Pai e mãe perdoam tudo. Deus perdoa quase tudo, né? Às vezes lhe pede uma confissão. Agora, a natureza não perdoa nada. Se você fizer alguma coisa errada, a natureza vai lhe dar o troco. E isso não é só modo de dizer, não. A lista de catástrofes no setor é grande. A última aconteceu 2 anos atrás, quando uma dessas barragens de mineração se rompeu, inundando de lama afluentes do Velhas. Matou 5 pessoas. A escória arrasou propriedades rurais, córregos, e calcula-se que daqui a 200 anos as consequências ainda serão sentidas. Nosso velho Velhas, porém, vai assimilando esses impactos, até que recebe uma bordoada mortal na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a expedição chega daqui a pouco. Voltamos já. Vamos continuar a descida do Rio das Velhas. Veja aqui. Depois de Ouro Preto, a expedição já passou por Itabirito, Rio Acima, Nova Lima, Raposos e agora os navegadores se aproximam de Belo Horizonte. Ô Nelson, o que polui mais o rio? Nós vimos aí o efeito da agricultura, da pecuária, da mineração. O que é pior? Ellen, segundo os especialistas, é a cidade. A concentração humana grande e poluidora, com indústria, principalmente esgoto doméstico. Imagine, dos 51 municípios em torno do Velhas, não tem 10 que mal e mal tratam o esgoto. O rio vai descendo a serra, vai molhando a terra seca do sertão. Vai formando uma corrente, feito uma serpente. Chegando a Sabará, a expedição recebe a escolta de outros canoeiros. E numa homenagem bonita aos navegadores, a música que este grupo de alunos canta parece ter sido feita para o Rio das Velhas. O rio vai descer na serra, vai molhando a terra seca do sertão. Remaram quanto até agora? Nós, aproximadamente 120 quilômetros, né? Hoje nós estamos entrando no 5º dia. Hoje é um dia que pra gente tem um grau de dificuldade muito alto, porque nós vamos pegar o trecho com maior poluição do rio. Salva o Rio das Velhas! A poluição vem de quem o rio acaba de servir. Pouco antes de BH, a companhia de abastecimento capta água para a população. A água, obviamente, recuperada numa estação de tratamento. E logo abaixo, como que cuspindo no copo em que bebe, olha o que um importante afluente traz para o Velhas. O Velhas chega aqui contaminado, mas ainda tem transparência. E recebe uma água turva, escurecida. Veja aí a linha divisória. Este é o rio Arrudas, que chega aqui depois de atravessar toda a cidade de Belo Horizonte. Roninho diz que dá até um calafrio botar o remo nessa água. Podre, né? Primeira vez que o Velhas leva uma bordoada pesada. É a maior bordoada que vem levando do caminho dele da nascente até aqui. O Arrudas ficou assim porque ele funciona como um dos canos de descarga da metrópole. E conforme se sobe o rio, a gente vê que ele é usado também como lata de lixo. Olha esse poço. Tem ilhas formadas com as coisas que as pessoas jogam fora. Esta cachoeira do rio Arrudas, 30, 40 anos atrás, era um cartão postal de Belo Horizonte. Lugar onde dava para se trazer a família para tomar banho. Mas hoje, só urubu consegue se divertir aqui. O espelho de água suja reflete um comportamento. Na verdade, é no desrespeito que esse entulho flutua. Enquanto não tiver mudanças também aqui, enquanto as pessoas não tratarem a cidade de outra forma, isso repercute no nosso planeta de forma geral. Esse é o futuro que nós estamos plantando. Nós estamos aqui dentro de Belo Horizonte. Por quilômetros, o Arrudas vem recolhendo lixo. Será que esse cheiro faz mal ao Vitor Augusto, que tem 1 mês de vida? Tá aquele fedor danado, a gente quase nem aguenta, né? Respirar direito. Imagina uma criança. Às vezes a pessoa não comeu nada de manhã, se passa num lugar desse que quase desmaia com o cheiro. Morando na barranca do Arrudas, num ponto que seria valorizado, pois tem vista para a cachoeira, Dona Maria revela que se acostumou com o cheiro, com o cenário macabro.
Mas teme outra coisa, que normalmente tem até sentido poético. É o orvalho, o borrifo da cachoeira, pois é um respingo ácido. Quando o rio está cheio, aquilo dá, não precisa estar chovendo, dá que é sereno, né? Que é sereno, dá um mau cheiro e as crianças adoecem direto também. Ah, eu não gosto desse rio não, queria morar em outro lugar. Que a gente acha que dá uma descarga lá em cima dentro de casa e o nosso problema está resolvido. Mas nem todo mundo tem conhecimento do mal que causa para o rio depois da descarga dada dentro de casa. O que polui o Arrudas é o esgoto de casa, como a da família da professora Zélia. O marido, Alexandre, é funcionário público. O casal tem 2 filhos, Miriam e Ivan. No momento estão recebendo uma sobrinha, a Juliana. Como em praticamente toda a casa, aqui é difícil viver sem água. Você aqui lava trem de cozinha quantas vezes por dia? O negócio é o seguinte, Nelson, um lanche que você faz, você tem uma cozinha para arrumar. Embora haja o cuidado do ralinho para evitar a passagem de resíduos sólidos, a água carrega detergente e gordura. A empregada, dona Jandira, lava roupa 2 vezes por semana, com sabão. Pelo menos 3 vezes por dia escovam os dentes. No verão, a família toma até 10 banhos por dia. É o shampoo, o sabonete. E é claro, como todo mundo, várias vezes ao dia apertam o botão da privada. Zé, faz ideia de quanto é que a sua família produz de esgoto por dia? Sinceridade, eu nunca parei para pensar no assunto. Eu sei que não deve ser pouca coisa não, porque é água da limpeza. Para calcular o volume, a gente pede a Zélia que traga a conta da Copasa, a Companhia de Abastecimento de Água. Eles estão na média de 32 metros cúbicos por mês, o que dá um consumo de cerca de 1.000 litros por dia. Pelos cálculos da ONU, 80% da água consumida numa casa como esta vira esgoto. O que quer dizer que a família de Zélia produz aproximadamente 800 litros de esgoto por dia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né? Mas isso é correto? É correto, porque... Zélia fica admirada porque sempre fala de ecologia, de preservação, a família procura ser econômica, evitar desperdícios. Mas, trocando em miúdos e fazendo o cálculo pela estimativa da ONU, aqui nesta casa, cada um, só para dar descarga na privada, produz 53 litros de esgoto por dia. Para limpeza geral, 43. Banho e escovação de dente, 40 litros. Roupa, 19 e o restante mais 5 litros. Perfazendo aí os 160 litros de esgoto por pessoa. É de espantar. Fiquei assim, espantadíssima com a quantidade. Né? Você não imaginava isso? Não, não imaginava. Achei muito alta, sabe, essa produção de esgoto, essa família tão pequena aqui, e multiplicando todos os habitantes da cidade. Pois é, multiplique o esgoto de cada casa, cada prédio, cada hospital, cada escola, cada indústria. Observe a descarga contínua que os córregos recebem. Esta é de um matadouro, o sangue tingindo de vermelho o esgoto preto. Esta de uma tecelagem, aqui de uma fábrica de azulejo. Pergunto se será muito diferente aí na cidade onde você mora. E olha que Belo Horizonte, há 2 anos, inaugurou uma grande estação de tratamento de esgoto. A sujeira entra numa ponta, os detritos são separados e num processo moderno, biológico, a água tratada sai limpinha lá na frente. Mas ainda há um mundo de ligação clandestina e o tratamento não alcança sequer 1/3 da região metropolitana. O que significa que as necessidades de mais de 3 milhões de pessoas, descendo pelos afluentes, acabam no Rio das Velhas. É certo quando se diz que uma coisa ruim sempre pode piorar. Ainda na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de Contagem, já no município de Santa Luzia, a gente chega ao Ribeirão do Onça, que vem a ser o principal poluidor do Rio das Velhas. E por causa dos gases tóxicos, a recomendação aqui é para a gente usar máscara. Aqui parece que a gente está num daqueles filmes que falam que o mundo pode acabar numa catástrofe ambiental. A poluição espuma, uma saliva tóxica, sombria, a sujeira gruda no casco dos caiaques.
A água já não tem mais aparência de água, é um caldo negro que deixa os aventureiros indignados. Só de coliforme fecal, a contaminação é 1.600 vezes maior que o aceitável pelas autoridades de saúde. É o que a cidade grande faz com o Rio das Velhas. Vira as costas totalmente para ele, transforma o rio nisso aqui. Não tem mata ciliar em trecho nenhum dele, é lixo o tempo inteiro às suas margens. A gente não tinha noção da poluição dessa maneira. Nós achávamos que estava fedorento, mas tá absurdo. Você ficar 5 minutos sem máscara aqui é perigoso desmaiar. Da nascente até a saída da Grande Belo Horizonte, trecho que não dá 200 quilômetros, o Rio das Velhas recebe cerca de 400 milhões de litros de esgoto por dia. Rio que não tem carinho, qualquer dia desses vão te dar valor. Nasce limpo, morre sujo, envenenam tudo, até o próprio amor. A natureza merece ser bem cuidada para que as gerações futuras não cobrem da gente que nós só acabamos com tudo que tinha de bom. Nesta casa cheia de plantas na periferia de Belo Horizonte mora Dona Ivana Novaes de Souza, descendente de escravos e dos índios Machacalis. Teve 9 filhos e, embora pobre, adotou outros 17. Antevendo o que aconteceria com o ambiente, adotou também a cabeceira do rio Arrudas. 20 anos atrás, a Dona Ivana começou a fechar as nascentes do Arrudas. Chegou a cercar uma área de 3,5 hectares, o equivalente a uns 3 campos de futebol. Mas a maior parte da cerca foi arrombada, foi roubada e o terreno, onde havia 52 olhos d'água, foi invadido. Foi com doações e o curto dinheiro da família que ela conseguiu a área. Naquele tempo, um lugar bonito, cheio de mata, jequitibás, ipês, mas aos poucos o terreno foi sendo tomado, a morraria em volta ocupada, o lago que havia aqui secou. Tentando preservar, Dona Ivana foi agredida, ameaçada várias vezes e agora só pode visitar a área da qual cuidava com escolta policial. Aqui é a nascente principal do Rio Arruda. É o único lugar onde o Rio Arruda ainda é limpo. A erosão rasgou a maior parte do terreno, mas resta ainda uma grotinha onde sobrevive a nascente. Como disse Dona Ivana, o único ponto onde se tem água limpa no Arrudas. Que pena ver como ela sai daqui assim, tem até peixinho, olha. E o jeito que chega lá no Velhas. Cansada da luta, mas não vencida, Dona Ivana diz que vai continuar com o seu grito de socorro. Eu sou Ivana, uma operária aposentada, e que toda a vida tirei do meu salário para manter isso aqui. É um desabafo que eu faço no seguinte sentido. Eu acho que o ser humano ainda não entendeu o valor que tem a água para todos nós. Você pergunta como é que está meu coração, se eu for falar eu vou abrir a boca e chorar. As lágrimas que vão cair aqui, elas só vão salgar a água desses peixes. É isso que eu quero. Eu quero água doce. Quero que traz vida. Será que eles não percebem que a natureza pede pra viver? Enquanto vai morrendo o rio, nada em sua volta poderá nascer. Olha, é de espantar o mal que a gente faz para os nossos rios, né, Nelson? O Velhas já está morto? Não, ainda não, mas praticamente ele agoniza, na verdade, por mais de 300 quilômetros. Felizmente, tem um rio limpinho que desce a montanha e vem fazer como que uma respiração boca a boca no Velhas e ele se recupera. A gente vai mostrar isso no programa especial de aniversário do Globo Rural, domingo que vem. Salva o Rio das Velhas! O Velhas banha também a belíssima região calcária de Minas, com mais de 600 grutas, exatamente onde fica a indústria de cal e cimento, bem como a da famosa Pedra Mineira. Mas antes da foz, o Velhas se purifica graças às águas limpas de alguns afluentes, como o Rio Cipó.
Lembrando o tanto que esse rio sofre, o tanto que ele é agredido da nascente até este ponto, dá até uma alegria no coração ver aqui que ele é capaz ainda de nos dar isso. No encontro com o São Francisco, na emoção da chegada, o pessoal da expedição também recupera a esperança de despoluir o Velhas. Nós queremos, em 2010, mergulhar e pescar nas águas da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é possível. Valeu! Bom dia para você. Bom dia, e o Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã.